boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. A partir de agora você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Alexandre de Moraes tomou posse no STF. Já é o novo ministro da Suprema Corte. Aqui, em plena capital federal, 5 deputados viraram réus sob suspeita de envolvimento no esquema de corrupção. Isso significa mais de 20% dos parlamentares da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Os detalhes você confere com a gente agora, aqui na TV Brasil, na Rádio Nacional, nas emissoras públicas do Sistema EBC. A gente começa falando justamente sobre a posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Uma posse que teve uma solenidade rápida. Quem acompanhou tudo lá no Supremo Tribunal Federal foi a repórter Gisele Garcia, que conta como foi essa solenidade, inclusive uma solenidade bem concorrida no STF. Boa noite, Gisele. Pois é, Rosiane. Olha, a posse aconteceu aqui no Supremo Tribunal Federal com a participação de centenas de autoridades dos poderes executivo, legislativo, judiciário, entidades de classe também. O presidente Michel Temer e os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Eunício Oliveira, também acompanharam a cerimônia, que teve início por volta das 4 da tarde. Aqui o ministro Alexandre de Moraes foi conduzido para o centro do plenário pelos ministros mais antigo e mais novo, o ministro Celso de Mello mais antigo, o ministro Edson Fachin mais novo. Depois foi lido o termo de posse e o ministro Alexandre de Moraes fez o juramento. Vamos ouvir o juramento feito por ele. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. Depois disso, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, homologou a posse do ministro Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar a homologação da ministra Carmen Lúcia. Senhor ministro, em nome do Supremo Tribunal Federal, dou-lhes as boas-vindas na nossa casa. Desejo que seja um período de muito trabalho, fecundo para o Brasil, para os cidadãos, e que seja um tempo muito bom e muito virtuoso para Vossa Excelência e para todo o tribunal, com a ajuda que com certeza será muito grande de sua parte. Uma cerimônia bastante rápida, durou cerca de 20 minutos e depois disso as autoridades presentes se dirigiram ao Salão Branco, onde aconteceu uma espécie de confraternização, onde o ministro recebeu os cumprimentos pela posse. Depois o ministro Alexandre de Moraes falou com a imprensa sobre a posse. Ele disse que assume o cargo com honra e responsabilidade e com a convicção de que seu trabalho pode ajudar muito o Supremo Tribunal Federal, principalmente na área de segurança pública. Questionado se o ministro se sente impedido a participar de julgamentos de operações relacionadas à Lava Jato, ele preferiu não comentar sobre o assunto e disse que comentaria apenas assuntos relacionados à posse. Rosiane. Obrigada, Gisele Garcia. E olha, é como ela ressaltou, foi uma posse realmente uma solenidade rápida. Já esse momento ali de beijamão, de confraternização, dos cumprimentos, aí isso demora um tempo realmente grande. Agora, eu lembro também um detalhe. Este mês, quando a gente estreou na TV Brasil o programa Conversa com Rosiane Kennedy, que vai ao ar nas segundas-feiras às 9h30 da noite, a minha primeira conversa foi com a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. E na ocasião eu abordei Carmen Lúcia especificamente sobre essa chegada de Alexandre de Moraes. Ele tinha sido já sabatinado aqui no Congresso Nacional, no Senado Federal especificamente, e já tinha o nome aprovado no plenário do Senado Federal. Naquela ocasião, a oposição fez algumas reclamações, apresentou restrições ao nome dele por causa de vínculo, alegando que haveria vínculo político, e aí a ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, disse que a polêmica que tivesse existido estava do lado de cá,
da Praça dos Três Poderes, ou seja, aqui onde a gente está agora, que é o Congresso Nacional, mas que lá no Supremo Tribunal Federal não há interferência alguma em relação à escolha de ministro e que ele ia ser muito bem recebido, e foi o que a gente acompanhou aí. Agora vamos saber também um pouco da trajetória do novo ministro do STF, Alexandre de Moraes. O jurista Alexandre de Moraes tem 48 anos. Ele foi ministro da Justiça no governo Michel Temer e secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo durante a gestão do governador Geraldo Alckmin. Ocupou o cargo de janeiro de 2015 a maio de 2016. Moraes é autor de vários livros sobre direito constitucional e livre docente da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco da Universidade de São Paulo, USP. Foi a instituição, inclusive, na qual se graduou em 1990 e se tornou doutor em 2000. Moraes era filiado ao PSDB até receber a indicação para a Suprema Corte. Alexandre de Moraes iniciou a carreira como promotor de justiça no Ministério Público de São Paulo em 1991. Exerceu o cargo até o ano de 2002. Como promotor, integrou o Grupo de Atuação Especial da Saúde Pública e do Consumidor. Foi primeiro secretário da Associação Paulista do Ministério Público e assessor da Procuradoria-Geral de Justiça. No ano de 2002, assumiu a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, cargo que deixou em maio de 2005, quando foi eleito para o Conselho Nacional de Justiça. Além dos cargos no governo paulista, Alexandre de Moraes ficou conhecido como supersecretário na gestão de Gilberto Kassab na Prefeitura de São Paulo. Entre os anos de 2007 e 2010, acumulou os cargos de secretário municipal de Transportes e de Serviços, presidiu a Companhia de Engenharia de Tráfego e a SP Trans, empresa de transportes públicos da capital paulista. De agosto de 2004 a maio de 2005, também exerceu a presidência da Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor, hoje Fundação Casa. E olha, a produção está me avisando que a gente já tem disponível aqui a entrevista que Alexandre de Moraes concedeu após a solenidade de posse lá no Supremo e que a Gisele Garcia, inclusive, ressaltou alguns pontos sobre os quais ele foi abordado. Vamos acompanhar, então, esse trecho da entrevista a Alexandre de Moraes. Com muita felicidade, muita honra, com muita responsabilidade que eu assumo esse cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal e com absoluta convicção de que o meu trabalho pode auxiliar o Supremo Tribunal Federal. Auxiliar é o caminho que o Supremo Tribunal Federal vem trilhando já há muito tempo, na defesa dos direitos fundamentais, no equilíbrio entre os poderes, no combate à corrupção, no combate à criminalidade, que também é função do Poder Judiciário. Então, a partir de agora, e já iniciando na sessão amanhã, eu me somo aos demais 10 ministros do Supremo Tribunal Federal, no intuito de manter essa história e essa tradição da nossa Corte Suprema. Portanto, as primeiras declarações aí do novo ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Agora a gente vai até a redação da Agência Brasil conversar com a editora Carolina Pimentel, porque hoje o Procurador-Geral da República falou e deu algumas declarações, até num tom polêmico, né, Carolina, sobre suspeitas de vazamento. Ele foi taxativo, disse que não houve nenhum tipo de vazamento na Procuradoria-Geral da República em relação à Lava Jato. Boa noite. Boa noite, Rosiane. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ele rebateu hoje as declarações de que integrantes do Ministério Público Federal estariam vazando informações sigilosas da Operação Lava Jato para a imprensa. Rodrigo Janot disse que isso é mentira e que o Ministério Público Federal não adota a prática de revelar informações sobre uma investigação em conversas informais com jornalistas. Quando ele falou sobre o assunto, o procurador não citou quem é o autor das críticas, mas essa reação de Rodrigo Janot, ela ocorre um dia após o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ter feito críticas à Procuradoria-Geral da República, inclusive acusada a instituição de ter vazado para a imprensa alguns dos nomes dos citados nas delações premiadas de ex-executivos da Odebrecht. Lembrando que esses depoimentos estão sob segredo de justiça. Vamos conferir aqui aí algumas declarações de Rodrigo Janot sobre essas críticas ao Ministério Público Federal.
É uma mentira que beira a irresponsabilidade afirmar que realizamos na Procuradoria-Geral da República coletiva em off de imprensa para vazar nomes da Odebrecht. Só posso atribuir tal ideia a mentes ociosas e dadas a devaneios, mas infelizmente com meios para distorcer fatos e desvirtuar instrumentos legítimos de comunicação institucional. O procurador Rodrigo Janot, ele falou sobre esse assunto quando ele discursou no encerramento de uma reunião que avaliou as eleições de 2016, que aconteceu hoje aqui em Brasília, na Escola Superior do Ministério Público da União. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Agora a gente vai até o estúdio da Rádio Nacional conversar com Maíra Heine, que olha a situação. 5 deputados aqui do Distrito Federal, ou seja, em plena capital federal, viraram réus aí numa suspeita de envolvimento em esquemas de corrupção. E, Maíra, isso representa mais de 20% dos integrantes ali, dos parlamentares da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Explica pra gente. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Pois é, um número bem alto, né? Após sessão de mais de 8 horas, o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do DF, ele acatou a denúncia contra esses 5 deputados distritais que agora são réus por crime de corrupção passiva. Celina Leão e Raimundo Ribeiro, do PPS, Bispo Renato Andrade, do PR, Júlio César, do PRB e Cristiano Araújo, do PSD, passam a responder criminalmente na Justiça. Todos foram investigados pela Operação Dracon, deflagrada ano passado pela Polícia Civil do Distrito Federal. O Ministério Público acusa os deputados de participarem de um esquema de propina em troca de aprovação de emenda parlamentar na área da saúde. O MP também pediu que os 5 deputados fossem afastados da Câmara Legislativa, mas essa cautelar foi negada pelos desembargadores. Após o julgamento, Celina Leão disse que vai provar a inocência. Raimundo Ribeiro também acompanhou a sessão, mas não quis se pronunciar. Em nota, Cristiano Araújo disse que vai aguardar com tranquilidade pela oportunidade de se defender. A defesa do deputado Bispo Andrade disse avaliar um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Os advogados do deputado Júlio César comentaram que o recebimento da denúncia é apenas uma formalidade processual e que a partir de agora poderá provar a inocência do parlamentar. E ainda sobre a Câmara Legislativa aqui no DF, Rosiane, a mesa diretora da Casa decidiu encaminhar o processo por quebra de decoro parlamentar da deputada Sandra Farage, do Solidariedade, à Corregedoria da Câmara Legislativa. A Sandra Farage é acusada de desviar R$150 mil em verba indenizatória. O pedido de cassação foi apresentado por uma ONG, a ONG Adote um Distrital, em fevereiro. Rosiane. Obrigada, Maíra Heine. Num momento aí em que tantos políticos enfrentam denúncias, de envolvimento em esquemas de corrupção, fraudes, a gente vê avançar novamente aqui no Congresso Nacional uma discussão que vai em 2 linhas aí. Uma delas é em relação ao projeto que trata de abuso de autoridade e a outra que trata de foro privilegiado. Hoje, o senador Roberto Requião, que é do PMDB do Paraná, ele entregou o parecer dele favorável à Comissão de Constituição e Justiça, favorável em relação ao projeto que trata de mudanças sobre o entendimento do que é abuso de autoridade. E o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Edson Lobão, falou com a gente agora há pouco aqui da imprensa e ele disse que lá na comissão esse projeto vai seguir o rito de urgência que ele tem, porque ele está sob regime de urgência. E disse também que vai conceder vista coletiva para que os parlamentares possam analisar a proposta. Os parlamentares que defendem essa mudança no entendimento sobre abusos de autoridade, eles negam que exista alguma relação com as operações que estão em andamento atualmente, a exemplo da Operação Lava Jato. Ressaltam, inclusive, que para evitar abusos, como são reclamados, principalmente em camadas mais pobres, abusos de policiais em relação a pessoas investigadas. O projeto, no entanto, recebe várias críticas de juízes, de procuradores. E aí a gente foi apurar esses bastidores hoje aqui no Congresso, eu e Mariana Jungmann, que está aqui ao meu lado, né, Mariana? Justamente porque há
um movimento, claro, agora para avançar com essa proposta, inclusive com essa votação na CCJ e essa discussão paralela, né? Qual é a relação que se está fazendo com essa relação do projeto de abuso de autoridade com a proposta que trata de foro privilegiado? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Olha, o senador Randolfo Rodrigues, que é o autor da PEC sobre o fim do foro privilegiado, chamou esse movimento aí para aprovar na CCJ o projeto do abuso de autoridade de contrabando na PEC dele. Ele disse que foi um brinde que veio aí junto com a PEC dele, que foi ontem incluída na pauta. Teve a primeira sessão de discussão hoje. Essa PEC vai ter 5 sessões de discussão antes da votação em primeiro turno, o que é tempo suficiente para que na Comissão de Constituição e Justiça o projeto do abuso de autoridade seja aprovado e siga para o plenário do Senado. Então, assim, há um movimento para que essa discussão seja feita em conjunto, né? Assim como se fosse um passar a limpo esse tipo de prerrogativa e de privilégio, né, digamos assim, que as autoridades têm, tanto do foro, e aí, no caso, discutir também quais seriam as punições para quem abusa dessas autoridades. Lembrando que essas discussões envolvem, Rosiane, tanto os políticos quanto o pessoal do Ministério Público e do Poder Judiciário. E aí é que mora a polêmica. E ainda militares, né, como dos comandos militares também tem esse ponto. Aí vem os governadores, enfim. Então, um assunto que a gente vai continuar acompanhando com lupa e trazendo os bastidores para você que nos acompanha aqui na TV Brasil e na Rádio Nacional. A gente vai para um breve intervalo, volta daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Um dos temas que tiveram grande repercussão aqui dentro do Congresso Nacional foi a decisão do presidente da República, Michel Temer, de tirar da proposta de reforma da Previdência as questões referentes a estados. Isso teve uma repercussão ampla aqui no Congresso e foi uma estratégia traçada pelo governo para ampliar apoio à tramitação da PEC da Previdência aqui na Câmara dos Deputados. Mas quem tem os detalhes para a gente sobre essa repercussão é Carolina Pimentel. Rosiane, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou sobre esse assunto e disse que a decisão anunciada ontem pelo presidente Michel Temer de retirar os servidores estatais e estaduais e municipais da reforma da Previdência acaba fortalecendo a proposta. Rodrigo Maia negou que o governo tenha feito essa mudança sob pressão e negou também que essa alteração vai abrir brecha para a flexibilização de outros pontos da proposta de emenda à Constituição. Para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, essa alteração vai facilitar a aprovação da reforma na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir o Rodrigo Maia. Acho que essa separação é importante, fortalece a federação no Brasil, fortalece os estados e municípios e garante que nós vamos tratar aqui daqueles pontos que são os pontos que estão sendo o foco do nosso debate desde o início, que são os servidores públicos federais e que é o regime geral de previdência. A oposição também se manifestou sobre essa decisão do governo de retirar os servidores estaduais e municipais da reforma da Previdência. Vamos ouvir o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Olha, é um recuo do governo porque está sentindo que não vai ter condições de aprovar essa reforma. Que bom que a mobilização popular, que a discussão que está acontecendo nas mais variadas regiões brasileiras está dando resultado e o governo está recuando. Mas eu não tenho dúvida, esse é o primeiro de muitos outros recursos que ainda vão acontecer, porque a reforma como um todo, ela é extremamente prejudicial, ela retira direitos que são básicos, que são fundamentais, e essa reforma não pode ser aprovada. Com essa mudança, alguns deputados que fazem parte da comissão que analisa a reforma da Previdência estão cobrando, principalmente do deputado Carlos Marum, que é presidente da comissão, que ele solicite que representantes do governo voltem à comissão para explicar o impacto dessa alteração. Para os deputados, principalmente da oposição, vai ser difícil prosseguir o debate da reforma sem um comunicado oficial do governo sobre essa alteração e também esclarecimento sobre o impacto dessa mudança. Mas, segundo Carlos Marum,
o Executivo, o governo federal, ainda não encaminhou à comissão um comunicado oficial dessa modificação na proposta e ele disse também que não vê dificuldade em continuar debatendo a reforma, já que o anúncio feito pelo presidente Michel Temer ocorreu após o presidente ter se encontrado com parlamentares. Ainda segundo o presidente da comissão, as mudanças na proposta ao longo da tramitação do texto no Congresso são naturais. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Olha, sobre essa discussão em torno da reforma da Previdência, alguns bastidores para você que está nos acompanhando aqui nos corredores do poder. Um deles é que houve uma reunião hoje de 17 senadores com o presidente Michel Temer e também com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. E nesta reunião, os parlamentares da base, eles fizeram uma cobrança para que o governo melhore a comunicação em relação às propostas de mudança no sistema previdenciário. Uma das observações que foi resumida, inclusive logo após essa reunião, foi resumida pelo senador Cristóvão Buarque, que é da bancada do PPS aqui do Distrito Federal, é de que a população precisa saber e entender o que é que está sendo discutido nesta reforma da Previdência para não achar que está perdendo direitos e que isso foi ali uma cobrança feita durante essa reunião com o presidente Temer e com o ministro Padilha. Ainda em relação a isso, ele ressaltou que nessa reunião, o senador Cristóvão ressaltou que nesta reunião os senadores se manifestaram favoravelmente à decisão do governo de tirar os servidores estaduais da proposta de reforma da Previdência. A gente tem um outro bastidor aqui, bastidor coletivo, Mariana Jungmann está aqui ao meu lado, que é o seguinte: hoje foi criada a CPI da Previdência. Foi um movimento que foi iniciado, né, Mariana, pela oposição para conseguir as assinaturas e conseguiu aí mais de 60 assinaturas, portanto foi criada essa CPI da Previdência hoje aqui no Senado Federal. Quando a gente olha o número, fica fácil de entender, de certa forma, os bastidores. Você precisa entender esses bastidores, a gente ajuda a traduzir aqui, porque mais de 60 senadores, a gente sabe que são 81 na casa, isso significa mais de 75% aí do Senado Federal. Consequentemente, fica muito claro também que não houve uma tentativa de barrar essa criação da CPI. E aí Mariana Jungmann foi tentar entender por que a gente estava conversando até agora há pouco no cafezinho para contar para vocês. Rosiane, a gente que conhece bem como é que funcionam as coisas aqui, a gente sabe que geralmente o governo adota, quando quer barrar uma CPI, duas estratégias. Uma é essa que a Rosiane falou, de tentar tirar as assinaturas ali, que a gente viu que não aconteceu, porque 61 assinaturas. E a outra é de trabalhar para que os partidos não indiquem os membros e aí a CPI acaba nunca sendo instalada. Essa também não vai ser a estratégia adotada dessa vez, não. Quando o senador Paulo Paim ainda estava coletando assinaturas para essa CPI, eu conversei com o líder do governo, o senador Romero Jucá, e ele me disse que o governo quer sim que a CPI seja instalada, porque eles acham que ela vai fortalecer a reforma da Previdência quando os números vierem à tona e as pessoas tiverem a oportunidade de ver que o rombo é sim grave, que esses números são reais, ao contrário do que diz a oposição. A oposição quer trabalhar nessa CPI para mostrar que se existe um rombo, ele é de fraudes e de sonegação. Mas o governo acredita aí, Rosiane, que não vai ser por aí não, que eles vão conseguir fortalecer a reforma com essa CPI. Eu conversei também agora há pouco lá no cafezinho com o líder do PSDB e o líder do PSDB estava justamente contando para a gente, Paulo Bauer, que a ideia é que não haja mesmo nenhum tipo de restrição nessa instalação do debate, que a ideia é que se discuta para mostrar mesmo esses números. E aí ele ainda fez uma seguinte observação: se além do que apareça ali em relação ao rombo que está em algum momento, apareça algum problema na Previdência, é um problema que foi de uma gestão que veio aí de mais de uma década para trás e que, consequentemente, não atinge agora a atual base governista. Então, por isso, realmente fica claro esse movimento. Mariana, só rapidamente, hoje teve uma discussão importante aqui na Comissão de Assuntos Econômicos com a participação do ministro Blairo Maggi da Agricultura. Ele veio explicar a situação aí dessa operação carne fraca. Em linhas gerais, qual foi o principal ponto de observação de Maggi? Olha, ele veio trazer os prejuízos que a operação está causaram para a carne brasileira, para a exportação de carne brasileira. Blairo Maggi falou que pode chegar a R$1,5 bilhão por ano esse prejuízo e que, como se leva aí pelo menos 5 anos para se refazer
trazer o nome do Brasil no exterior, que é um trabalho que vem de muitos anos, transformar o Brasil no principal exportador de carne do mundo. Bom, então isso aí pode se mostrar um prejuízo que ele chamou de astronômico, viu, Rosiane? E aí Blairo Maggi defendeu que ele saia viajando pelo mundo para poder tentar desfazer aí esse entendimento. Vamos ouvir a sonora de Blairo Maggi. Você me perguntar qual é o prejuízo que você espera. A grosso modo, umas contas que a gente faz, que o Brasil terá uma oscilação de mercado entre 10% aproximadamente de oscilação no mercado. 10% de um volume de 15 bilhões que nós exportamos por ano nessas carnes, a gente vai ver que aí 1 bilhão e meio de prejuízo por ano. Quer dizer, é muito dinheiro, é muita coisa que está em jogo nesse processo, além dos 6 milhões e 700 mil empregos que estão aí no campo, na grande maioria dos integrados, mais de 300 mil famílias envolvidas, com pequenos produtores, que são granjeiros, que são aqueles que cuidam no dia a dia da avicultura. E esse é um dos assuntos que estará no Repórter Brasil daqui a pouquinho. Quem conta pra gente, inclusive, os destaques é Catiúcia Neri. Oi, Rosiane, boa noite. Prazer estar aqui com você. A gente vai sim trazer os detalhes desses prejuízos, né, que decorrentes da Operação Carne Fraca, das descobertas dessas irregularidades nos frigoríficos. O prejuízo pode chegar por ano a 1,5 bilhão de dólares. A gente vai falar também de terceirização de mão de obra, porque esse é um assunto que está sendo debatido agora lá no plenário do Senado. A gente vai mostrar os desdobramentos disso, se vai ser aprovado, se não vai. Por enquanto, é só uma fase de discussão. Vamos trazer as últimas informações direto lá da Europa com a nossa correspondente Aline Moraes. Ela vai mostrar tudo o que já se sabe sobre um ataque terrorista que aconteceu hoje lá em Londres, foi em frente ao Parlamento Britânico. E 4 pessoas morreram e pelo menos 20 estão feridas. Foi um atropelamento que a polícia está tratando como ataque terrorista. Tem ainda hoje o Dia Mundial da Água. A gente vai mostrar bons exemplos que vêm lá de São Paulo para preservar esse bem que é tão valioso, né, Rosinha? A gente sabe, tem seca aí em várias partes do país, inclusive falta d'água aqui no Distrito Federal, então é bom a gente ficar atento. É isso, Repórter Brasil, às 7h45, daqui a pouquinho. A gente acompanha. Boa noite a todos, até amanhã.